Olá, pessoal. Aqui é o professor Alisson Silvestre, da Escola Municipal São Domingos, e gostaria de trabalhar com vocês hoje os ciclos biogeoquímicos, assunto referente aos 8º anos e EJAS 4. O que seriam esses ciclos biogeoquímicos? São processos que garantem que os elementos circulem pelo meio abiótico e pelo meio abiótico, promovendo seu reaproveitamento. Bio é vida, então meio que tem vida, e pelo meio abiótico, a negação, ou seja, pelo meio que não tem vida. Então, seria o ciclo do meio que tem vida para o meio que não tem vida na natureza. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. No caso, a atmosfera seria o ar, hidrosfera a água, litosfera a crosta terrestre e biosfera o lugar que há possibilidade de ter vida. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são os ciclos da água, do carbono, do oxigênio e do hidrogênio. Os fatores necessários para que ocorram os ciclos biogeoquímicos são 3. O principal, ou melhor, o primeiro, seria os reservatórios do elemento químico, seja na atmosfera, hidrosfera ou crosta terrestre. A existência de seres vivos seria o segundo fator, e o fator é a movimentação de elementos químicos pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. Vamos ver agora a classificação dos ciclos biogeoquímicos. Ele é classificado em 2, em ciclos gasosos e ciclos sedimentares. O ciclo gasoso, o reservatório principal dos elementos é a atmosfera, é o ar. Já nos ciclos sedimentares, o reservatório é a crosta terrestre. Vamos ver agora o ciclo da água e do carbono. Gente, a água, boa parte dela vai estar nos oceanos, com um valor de 97% da mesma. A água também vai participar de uma reação importantíssima para a existência da vida, que é a reação de fotossíntese. A reação geral é dada aqui, 6 moléculas de gás carbono reagem com 12 moléculas de água para produzir moléculas de glicose, oxigênio e água. Então, veja, na fotossíntese, no início da fotossíntese, vai haver uma necessidade de uma maior quantidade de água do que no final da fotossíntese. Antes da setinha, gente, chamamos isso aqui de reagente. Então, temos o primeiro, que é o carbono, o segundo, que é a água, certo? Eles vão reagir e o resultado da reação vai ser 3 produtos, né? Depois da seta é chamada de produtos, como são 3, tá? Então, o primeiro produto seria a glicose, que é o objetivo da fotossíntese, seria gerar moléculas de energia, tá? Essa glicose é quebrada em ácidos pirúvicos, que de fato são eles que vão entrar na reação para que o organismo obtenha energia. Também será produzido oxigênio e água. A forma resumida seria essa aqui, logo aqui abaixo. Se você cortar 6 águas do produto com 12 águas, moléculas de água do reagente, então a gente tira 6 de 12, fica 6 moléculas de água, e a gente eliminou essa água aqui do produto, certo? A explicação é a reação inversa da fotossíntese, tá? Então, o que aparece na fotossíntese, que é produto, veja na forma resumida, vai aparecer nos reagentes da reação de respiração, tá? Então, a reação de respiração o C6H12O6, que é a glicose, certo? Mais oxigênio. No final da reação se produz gás carbônico, moléculas de água e a energia que é utilizada pelo organismo. A água também ela vai fazer parte dos fluidos corporais, como sangue, urina e seiva. Também vai participar de reações químicas. A grande maioria das reações a água estará presente. Também será solvente. Solvente seria, por exemplo, quando a gente mistura sal e água. Então, veja, quem dissolve quem?
Então, veja, a água que está em maior quantidade, ela vai dissolver o sal. Perceba que, geralmente, a substância que está em maior quantidade, ela é o solvente. E, aliás, a água, ela é chamada também de solvente universal, porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias. A água também regula a temperatura, seja do meio ambiente ou também dos organismos. Gente, no oceano, vai haver uma maior taxa de evaporação e uma menor taxa de precipitação. Já no continente, vai haver uma maior taxa de precipitação de chuvas do que uma taxa de evaporação, já que no continente tem menos água do que, nos oceanos, tá bom? Então, veja, no continente, a água também vai participar dos processos. Por exemplo, aqui, ó, nos animais, né, tem esse coelho, ele vai eliminar a água na sua transpiração, né, no seu suor, tá? Também a forma de sudorese, né, que seria quando a quantidade de suor está bem elevada, né? Esse coelho aqui, ele correndo bastante, então o suor, a transpiração dele deve aumentar, né? E se a quantidade aumenta a um valor relativamente alto, a gente chama já esse fator de sudorese, tá? Então, essa água, ela pode ir para o meio aí na forma de vapor, certo? As plantas também fazem a sua transpiração, certo? E esse vapor, né, ao se elevar em uma determinada altitude, certo? O volume vai se expandir, certo? E vai haver uma perca enorme de energia do vapor. Vai haver um abaixamento da temperatura para cerca de 9,8 graus Celsius. É um processo chamado de adiabático, né, que quando esse chega a uma troca de calor, certo? E aí a transformação, né, pela condensação, né, das nuvens. Vai ter a parte que a água está na forma gasosa e vai ter a parte que a água vai se encontrar na forma líquida, né? Quando você vê a nuvem, parte da nuvem que é mais escura, lá vai ter gotículas de água, certo? A água também, gente, ela pode estar presente nas montanhas, tá? E na forma de neve, neves eternas. Essas neves eternas, por que esse nome? Porque não importa a estação do ano, essa neve ela não vai derreter e ela sempre vai existir, não importa as variações de temperatura, certo? E de estação, por isso a gente chama de neves eternas. As plantas também, gente, podem ter água por sudação ou gutação, que é quando a planta perde água na forma de gotas. Vamos ver agora o ciclo do carbono. Gente, 0,03% do gás carbônico que ele vai estar na atmosfera. Ou seja, está em pequena quantidade na atmosfera. Ele vai estar também na forma de rochas sedimentares, que seria o carbonato de cálcio, CaCO3. Veja que tem um átomozinho de carbono. Gente, a maior quantidade não está no ar, né? Então, o CO2, a maior parte dele não está no ar. A maior quantidade do CO2, gente, ela vai estar nos oceanos, tá bom? O carbono, gente, ele é ligado ao efeito chuva, a infravermelho e ao derretimento de gelo. Tá? Temos aqui o Sol, né, com energia nuclear, né, mandando sua energia para a Terra. As plantas absorvem, tá, pela reação de fotossíntese. Na reação de fotossíntese, a planta vai usar o CO2 e água, tá, para produzir glicose e oxigênio. Essa planta, ela tem o tempo de vida, tá? E no seu fim de vida, na sua morte, vai atuar sobre ela os decompositores, tá? Como bactérias e fungos, certo? Essa planta, ao fazer a fotossíntese, ela transforma o carbono do CO2, que é um carbono inorgânico, certo? Em carbono orgânico, que seria o carbono da glicose, certo? Onde os herbívoros aproveitam esse carbono na reação de respiração, tá? Então, a reação de respiração, ela vai fazer parte dos animais, das plantas, tá? E também as raízes das plantas, elas também vão fazer essa respiração, certo? Esse animalzinho, ou a planta, ao morrer, eles também podem se transformar em fósseis
e combustíveis fósseis com o tempo, dependendo da pressão do local. O gás carbônico também, gente, ele é eliminado nas indústrias, né, ocasionando o efeito estufa. Quanto maior a concentração do ar estiver a densidade estiver no ar, certo? Então, com o tempo, o mar ele vai absorvendo esse excesso de CO2, tá? Então, vai haver uma captação dos oceanos. Então, o oceano ele ajuda, né, no equilíbrio, tá? A questão do efeito estufa no nosso planeta. O próximo ciclo, gente, é o ciclo nitrogênio. O nitrogênio, 78% dele vai estar na atmosfera. Então, veja, o nitrogênio, boa parte dele está na atmosfera. Já no solo, na água, ele é escasso. E como é que esse nitrogênio vai chegar ao solo, já que ele é tão importante para as plantas? O nitrogênio, gente, ele vai chegar ao solo através de raios, tá? Então, quando tem chuva, nessa chuva tem raios, então vai haver uma quebra desses átomos de nitrogênio, certo? E no solo, as bactérias, né, chamadas de rizóbio, elas vão conseguir converter, certo? Esse nitrogênio em amônio, posteriormente em amônio, e esse amônio vai participar de reações de nitrosação, onde o nitrogênio vai ganhando oxigênio, tá? Mais uma reação de nitrosação, onde chega no nitrato, e o nitrato ele vai ser reabsorvido pelas plantas. O nitrato é o que a planta gosta. A planta, ela odeia nitrito, é muito tóxico para a planta, mata a planta, certo? Mas a planta consegue absorver tanto o nitrito como a amônia, tá? Só que o que ela mais odeia é o nitrito e o que ela mais ama é o nitrato, certo? Temos aqui o óxido nitroso, tá? Que é o gás hilariante, né? A pessoa que respirar esse gás, ela vai ter no seu humor, tá? Vai começar a dar bastante risadas. Temos o óxido também nítrico, o óxido nítrico. O óxido nitroso, gente, ele acaba bastante a camada de ozônio. Ele afeta bem mais do que, por exemplo, o CO2. Vamos agora o ciclo do oxigênio. O oxigênio, gente, ele vai participar da fotossíntese e da respiração. Na fotossíntese, ele vai servir de produto, certo? Ele vai sair como produto, e já na respiração, o CO2, ele participa da reação, ele é o reagente, tá? Então, o animalzinho que vai respirar oxigênio, tá? Vai se alimentar da glicose, certo? E no final da reação, ele vai jogar para o meio CO2 e água, certo? Então, o oxigênio ele vai participar tanto da respiração quanto da fotossíntese, também como no ciclo da água, né? A água na forma de vapor, transforma em nuvem, a precipitação, essa água é absorvida pelo solo, a planta ela absorve porque ela vai usar na fotossíntese, que é a reação da fotossíntese é CO2, CO2 chegando aqui para a planta, e água, certo? E no final da fotossíntese, ela vai ter glicose, né? Moléculas de energia, e ela vai liberar para o ar oxigênio, certo? Exercício. Primeiro exercício, vejam aí, os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um elemento da natureza, intuitivamente ligados ao processo geológico, hidrológico e biológico. Entre os ciclos, a seguir, marca aquele que envolve a participação de bactérias do gênero Rhizóbio e leguminosas. Acabamos de falar na videoaula sobre essa questãozinha aí. Qual letrinha você marca? Assim, para quem diz que a letrinha é a letra B. Ciclo do nitrogênio. Segunda questão. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados ciclos da matéria, garantem que os elementos circulem pela natureza. Entre as afirmações a seguir, marca aquela que melhor explica o papel dos decompositores nesses ciclos. Então, acertou que marca a letrinha C. Os decompositores permitem ao decompor os restos dos organismos que substâncias presentes nesses seres possam ser utilizadas novamente. Terceira questão. Os ciclos do carbono
é um importante ciclo biogeoquímico, principalmente porque todas as moléculas orgânicas possuem o átomo desse elemento em sua composição. Marca alternativa que indica o principal reservatório de carbono no planeta. Também falamos na nossa aula. Qual, gente, letra que marca? Acertou quem marcou a letra A. Última questão, gente. Ela veio do Enem de 2009. O ciclo biogeoquímico do carbono tem diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis não renováveis. Desculpa, por combustíveis fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Então, gente, você marca, acertou quem disse que a letra B. O aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Então, a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono. Então, se a gente aumenta o consumo de combustíveis fósseis, esses que são... Então, vai haver, gente, realmente um aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera, que é o CO2. Espero que vocês tenham gostado das videoaulas. Um grande abraço do professor Alisson e tudo de bom. E fiquem em casa aí, nesse isolamento social. Tudo de bom. Vai lá.